da EJA Ciclo 1, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que estejam todos bem. E a gente sabe que a gente está em meio a uma pandemia e por isso eu vou começar o programa de hoje perguntando para vocês. Vocês estão se cuidando? Estão usando máscara, lavando as mãos, usando álcool gel, mantendo o distanciamento e saindo somente em caso de necessidade? Por favor, pessoal, vamos ficar atentos e nos cuidar, não é verdade? Bom, a gente vai seguindo nossa programação e hoje, continuando a falar sobre a água, a gente vai falar sobre chuva, que é bem importante, não é verdade? Ainda mais nesse mês de março, que chove tanto. Tem até música com esse tema, né? A música diz algo assim: são as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no meu coração. Bonito, né? Bom, água é sem dúvida sinônimo de vida. Então, vamos falar de chuva, tá? No programa anterior, a gente falou um pouquinho sobre ela. E hoje a gente vai se aprofundar mais, né, no assunto. Então, primeiro, a gente vai falar sobre quando não chove. Ou quando chove de maneira insuficiente nessa época do ano. Que aí a gente pode ter problemas no restante de todo o ano. Pois é. A gente pode enfrentar situações como, por exemplo, com a falta de chuva, né? Como o rodízio, né, no nosso abastecimento. O que é tão difícil, né? Ficar sem água por dias. Daí quando a água chega, ela fica fraca na nossa casa porque todos estão usando e tentando encher suas caixas d'água ao mesmo tempo, né? Uma outra situação é a falta de irrigação dos plantios agrícolas. O que ocasiona isso? O aumento do preço dos alimentos, né, para a população, porque ela compromete a agricultura e, claro, também tem o aumento da carne por falta de pastagem e até a ração fica mais cara para os animais. E ainda, uma outra situação, nos períodos de seca, aumentam os casos de queimadas e, consequentemente, a poluição do solo e dos cursos d'água. Por isso, mais uma vez, as chuvas são tão importantes, né? Para garantir a nossa sobrevivência. Então, a gente falou da falta, né? Da chuva. E agora vamos pensar quando a chuva é em excesso, né? Quando chove muito. Quando a gente tem aquelas chuvas intensas, longas, ocorrem inundações e as enchentes, que também são um grande problema para a população, né? Para todos nós. Pensem, hoje em dia a gente tem nas nossas cidades, nos nossos bairros, né? Muito asfalto, o que é bom, né? Por um lado, que é para a qualidade de vida ter as ruas asfaltadas, mas se não for feito de uma maneira eficiente, por onde a água possa escoar, vocês sabem que vai encher tudo de água quando chover muito e inundar. E quando a enchente acontece, todos acabam prejudicados. Ao invés de trazer para vocês uma imagem, eu vou trazer um vídeo bem curtinho, só para que a gente possa juntos visualizar uma situação de enchente. Vamos ver? Que exemplo forte esse, né? Essas são daquelas enchentes onde a gente não sabe dizer onde começa o rio e onde termina a rua, não é verdade? Bom, então a gente vai agora entender como que acontece uma enchente. Na verdade, a enchente ela pode acontecer de duas maneiras diferentes, tá? A primeira maneira seria de maneira natural, quando o rio, em uma certa época do ano, ele alaga e transborda por causa das chuvas intensas. E uma outra maneira é a maneira provocada pelo próprio ser humano, quando, por exemplo, ele interfere no curso da água, ocupa irregularmente o solo, ou joga lixo nos bueiros, né? Joga lixo e entope os bueiros, daí realmente não tem como segurar uma enchente em um dia de chuva muito forte, né? Como que ficam as pessoas que vivem em regiões que alagam?
Como que elas ficam? Essas pessoas ficam arriscadas a perder tudo o que elas construíram com tanto sacrifício. E mais sério ainda, elas se arriscam a perder a própria vida. Então vamos lá, em primeiro lugar, o que é necessário? É necessário que as pessoas compreendam que não dá para construir casa em qualquer lugar. Em encostas, locais que todo mundo sabe que alaga, porque depois não adianta dizer que não sabia, né? A gente sabe que muitas e muitos não tem, muitas vezes não tem essa escolha, né? Mas achar que não vai ser vítima de uma enchente e que isso não vai acontecer com a gente, na verdade é um grande erro. Porque daí vem aquele temporal e isso acontece mesmo, né? Infelizmente. E então, para tentar evitar as enchentes, existem algumas coisas que a gente precisa fazer, né? A gente precisa principalmente mobilizar as pessoas da nossa comunidade, né, do nosso entorno, no cuidado com o lixo. Sabe aqueles objetos velhos, como por exemplo, sei lá, um sofá velho que alguém não quer mais? Então, nesses casos não dá para simplesmente jogar por aí. Isso tudo, num dia de chuva forte, só vai provocar entupimento e aí ocasiona as inundações, né? Vocês já viram alguém fazer isso? Esse exemplo que eu dei? Então, como vocês estão aprendendo aqui comigo agora e a gente está trocando o que não pode, o que não deve ser feito, o que não é correto, o que não é seguro fazer. Precisa também compartilhar essas informações que a gente está trocando aqui com amigos, amigas, familiares, vizinhos e vizinhas. Essa tarefa de cuidado com o lixo é de todos, né? Todos nós, a responsabilidade de todos. Afinal, o lixo não nasce assim do nada. O sofá que alguém não quer mais, as garrafas PETs, elas não saem andando e vão parar em locais impróprios, não é verdade? São as pessoas que descartam esses lixos, né, esses objetos, irregularmente. Mesmo porque essa água também, né, em contato com o lixo, além de ocasionar inundações e enchentes, também podem transmitir doenças infecciosas, né, que são transmitidas de água contaminada através do contato ou da ingestão. Doenças como a hepatite A, a hepatite E, também diarreias, febre tifoide, cólera e leptospirose. Vamos acompanhar mais um videozinho aí pra gente ilustrar tudo isso aí que a gente tá falando? Vamos acompanhar? Olá! Comum no verão em razão das enchentes provocadas pelas fortes chuvas, a leptospirose é uma doença bacteriana transmitida principalmente através da urina de roedores por meio do contato com solo, alimentos e água infectados. Dentre os sintomas estão febre alta, dor de cabeça, sangramento, dor muscular, vômito, olhos vermelhos e calafrios. Ao identificar esse quadro, a pessoa deve procurar uma unidade de emergência, como as UPAs e os PAs. Se não tratada, a doença pode provocar danos renais e hepáticos e até mesmo levar à morte. E aqui vão algumas dicas. Evite pisar nas poças d'água e tente não se expor à lama e à sujeira nos temporais. Não entre em lagos ou represas que tiverem lixos nas proximidades. Ao ter contato com água suja, higienize os objetos com a mistura de água sanitária e água limpa, descarte os alimentos e medicações que tiveram contato com a água suja e lave bem os alimentos antes de consumi-los. O Guarulhos Informa fica por aqui. Um beijo e sucesso! Vocês viram como pode ser perigoso? Por isso, vamos ficar atentos, vamos ficar atentas. Em caso de acontecer com vocês, ou familiares, conhecidas, vocês devem procurar uma unidade básica de saúde mais próxima de vocês. Combinado? Agora eu vou trazer para nossa conversa alguém que viveu algumas situações de enchente na pele e escreveu sobre isso. E escreveu também tudo mais que as pessoas que vivem em comunidades podem sofrer, tá? Eu vou apresentar para vocês, para quem ainda não ouviu falar, a escritora Carolina Maria de Jesus. Alguém aí já ouviu falar nessa escritora, Carolina Maria de Jesus? Talvez vocês possam ter ouvido na escola, né? Professores já tenham apresentado essa escritora para vocês. Mas eu vou contar aqui um pouquinho da vida dela, da história dela, porque mesmo que vocês já tenham ouvido falar, vale a pena ouvir um pouquinho mais. Combinado? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho da vida dela, tá? A Carolina Maria de Jesus foi uma grande escritora, negra, pobre, mãe solteira com 3 filhos, catadora de papéis, favelada
e que estudou até o segundo ano do ensino fundamental. Nasceu em 14 de março de 1914 na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em uma comunidade rural, e os seus pais eram analfabetos. Após o falecimento de sua mãe, ela se muda para São Paulo. Chegando em São Paulo, começa a trabalhar na casa do médico Dr. Euriclides de Jesus Zerbini, onde passava suas folgas na biblioteca da casa. Mas fica grávida e não pode mais trabalhar na casa. Então, se abriga na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, e passa a viver de pegar papel na rua, separando os melhores papéis para sua escrita diária. Ela era apaixonada pela leitura e escrevia sobre o seu dia a dia na favela, sonhando em ser escritora. Ela começa então a levar os seus poemas para o jornal Folha da Manhã, e estes começam a ser publicados e ela acaba apelidada de a poetisa negra, sendo cada vez mais admirada pelos leitores. Tempos depois, o jornalista Audálio Dantas, que realizava uma reportagem sobre a favela do Canindé, conhece Carolina e, encantado por sua escrita, começa a publicar parte do material. E depois publica o primeiro livro de Carolina, chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro vendeu muito, tornando-se um sucesso de vendas. Eu vou ler um trechinho do livro para vocês, tá? Desse diário, na verdade, que fala exatamente nesse trechinho que eu vou ler sobre uma enchente na favela, tá bom? O trechinho diz assim: uma tarde de terça-feira, a sogra de Dona Ida estava sentada e disse: podia dar uma enchente e arrasar a favela e matar esses pobres cacetes. Tem hora que eu revolto contra Deus por ter posto gente pobre no mundo, que só serve para amolar os outros. A tina da Dona Mulata, quando soube que a sogra da Dona Ida pediu a Deus para enviar uma enchente para matar os pobres favelados, disse: quem há de morrer afogado há de ser ela. Na enchente de 49, morreu o Pedro Cardoso, filho de Dona Ida. Quando eu soube que o Pedrinho havia morrido afogado, pensei na decepção que teve sua avó, que pedia água, bastante água, para matar os favelados, e veio água e matou-lhe o neto. Legal esse trecho, né? Que mulher incrível e que relatos incríveis também. Bom, mas é claro que essa história não termina aqui. Então, bora descobrir mais um pouquinho sobre essa tão importante escritora brasileira? E aí, vamos para a proposta de atividade de hoje? Bom, na atividade de hoje, então, eu vou propor que vocês pesquisem mais sobre a escritora Maria Carolina de Jesus. Como é que foi a sua vida além desse trecho que eu contei para vocês? Vamos pesquisar, vamos saber quais outros livros ela publicou. Converse com os seus professores, com as suas professoras, registre um fato e o porquê desse fato lhe chamar mais atenção sobre a pesquisa que vocês fizeram da vida da Maria Carolina de Jesus. E não se esqueçam de compartilhar com a gente nas redes sociais usando a hashtag Saberes em Casa. A gente quer muito saber o que vocês andam pesquisando, o que vocês andam aprendendo com os nossos encontros aqui no Saberes em Casa. Combinado? Bom, e por hoje a gente fica por aqui. Obrigada pelo programa de hoje. Na semana que vem a gente se encontra de novo e não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau!